quase 20 anos foi a primeira dublagem que saiu. Desde Manchete, passou na Bandeirantes, depois, enfim, era época do Tokusatsu, não tinha anime ainda não. Era Black Kamen Rider, aí teve Vigirática, Shibano, Metalder, tinha um pouco de Marte, o Lion Man, uma de brechó, né? Sobrava uma pólvora, assim, que era a pólvora. Era bem que todo mundo desculpa os outros Lion Man, era todo. Enfim, e aí a gente tinha personagens, todos aqueles seriados, cada história tinha uma hora fazia um personagem grande, né? Como foi o Kamen Rider. Aliás, o Black Kamen Rider, um pouquinho mais pra frente, ele virou Kamen Rider Black, subiu um posto, né? Bom, enfim, aí acabaram os tokusatsu e aí apareceram os animes, aí sim, né? Aí começaram a aparecer os otaku, e junto com os animes chegou aquela tradição, né? Uma coisa que veio da cultura japonesa mesmo, né? Que é querer saber quem faz a voz. Dublador lá no Japão, status de ator global, né? E com os animes veio essa característica da cultura oriental que os apareceram nos otakus, apareceram vocês. E aí começaram a aparecer os dubladores, porque até então ninguém sabia que isso fazia uma coisa. Agora, de criança, por exemplo, eram feitas por mulheres, não tinha criança dublando naquela época como vocês. Hoje nós temos grandes dubladores pequenos, que dublam muito bem e certamente vão tomar todos os papéis aqui no canto para ficar melhor, né? E eu já vou estar velhinho, fazendo só o ancião. Aí eu vou estar falando do meu filho lá. Enfim, hoje tem criança dublando, naquela época era mulher quase. Aí apareceram os animes. E o primeiro anime que fez sucesso, né? Foi não sei se vocês conhecem também, chama Cavaleiros do Ela soprou para mim, que eu esqueci o nome. Cavaleiros do isso mesmo. Então, aí começou esse anime, ninguém sabia o que era, né? Pra gente, dubladores, mais um desenho aí pra gente dublar, né? Vamos dublar aí. E aí começou a aparecer um pessoal, o pessoal quer assistir, o pessoal quer fazer entrevista, quer saber, tal. Pô, que legal, tal. E aí começou a aparecer uma revistinha chamada Herói, deve lembrar, né? Não tem mais, mudou. Tinha lá umas outras, enfim, começaram a fazer entrevista com o dublador, e a gente começou a surgir no mundo, né? Enfim, e eu tenho uma sorte desgraçada, né? Porque não era nem para eu fazer CDC. Eu ajudava o Gilberto Baroli, que vocês conhecem. Eu vi o Gilberto Baroli, ele pela primeira vez me colocou para dirigir dublagem. Eu até então só dublava, não era diretor de dublagem. Comecei a ser diretor de CDZ, né? Ajudava ele lá, fiz uma ponta, lá, fiz o locutor da Guerra Galáctica, fazia uma coisa lá no começo. E o Shiryu era só um colega, eu espero que o Ruquinho que era para fazer o Shiryu. E ele fez, sei lá quantos episódios, 10, 12. Aí teve um problema de saúde, precisava trocar a voz e aí escolheram o dublador do momento, né? Eu era o dublador do momento. Eu estava lá no momento, né? Quem saiu? Aí já estava lá do elemento, então passei a fazer o Shiryu, a voz do Shiryu. Depois teve uma redublagem de CDC, vocês sabem disso, né? Foi dublado na Alamo, aí com uma outra tradução também, uma coisa peculiar. Na primeira versão, a tradução foi feita em cima do espanhol, não sei se vocês sabem. Quando o CDC chegou no Brasil pela primeira vez, ele chegou dublado em espanhol. Então muita coisa, muita adaptação foi feita na Espanha e aí traduzido para o português. E o Shiryu, por exemplo, tinha aquele golpe dragão nascente. E segundo o segundo tradutor, não existe esse golpe. É a mesma, é a cólera do dragão. Porque o Shiryu não precisa mais de golpe. Ele só tá bom, já mais. Só as bichinhas lá que precisam de um monte de golpe. Aí, na segunda versão, aí tiraram o dragão nascente, virou só o cólera do dragão. E depois, lógico, teve aquela invenção de outro treino, agora,
dragões vão se produzindo, né? Dragão, coloca fogo, armadura, aí eles vão se produzir. Muito bem, aí então já me perdi, vou tomar uma água aqui para disfarçar, ver se eu lembro o que eu estava falando. Bom, então, aí dei uma sorte danada, né? Passei a fazer, obrigado. O cavaleiro mais legal que tem, eu acho que ele se escolheu também pela aparência, né? A semelhança física, óbvio. Pois é, eu acho que foi pela cabeleira, né? Só pode ser isso. Mas estava escrito nas estrelas, tinha que ter essa avó, casal dele, só que. E aí passei a fazer então o Shiryu, que tem uma sorte engraçada, como eu falei, que eu peguei o único cavaleiro macho da série. Né? Se eu tivesse que escolher uma história, só tinha ele para ser escolhido, não ia escolher outro, né? Não ia escolher a Shun, não ia escolher a galinha lá, né? Que feliz. Não ia escolher a outra loirinha lá, que só fala da mamãe, parece um papão, né? E a outra bunda mole, né? Que só arruma o gigante e sai fora, né? O bunda mole, até o pai chama ele de assim. Então, bom, enfim, deu uma sorte engraçada. Depois de CDC, aí apareceram outros, né? Samurai Warriors, você lembra disso? Tinha lá os Tessa, o japonês chamava Tessa Samus, e vieram outros, Dragon Ball. Na primeira versão do Dragon Ball, não sei se vocês. Vê se tem aí para ver, Fernando. Dragon Ball, tá? Não consigo ler aqui. Ah, bom, mas aqui eu consigo. O de baixo. Esse aí. Esse foi a primeira vez que foi feito o Dragon Ball. O que eu fazia no Dragon Ball? A minha bola. Eu não tenho medo. Só quero as cápsulas Roy que vocês possam ter. E o resto de seu equipamento. Se quiserem, poderão passar sem nenhum problema. Eu te conheço, fomos juntos na escola de metamorfose. Eu me lembro, você era aquele que enganava os menores e roubava toda a sua comida. O cara é um porco. Eu fazia um curral no começo, na primeira versão do Dragon Ball. Depois ele passou a ser melhor do lado, pelos outros colegas, acho que foi a última vez, e aí eu passei a fazer o Pilates, né? Aí já foi a semelhança para ele. Porque uma coisa que eu faço irritante, né? Que havia sido dublado no transporte do carro, professor, então no verão, para até estava com uma voz própria. Ok, teve Dragon Ball, aí tiveram outros, eu não vou lembrar, e aí chegamos os mais recentes, Naruto, vocês conhecem também Naruto? Meu anos de dor! Cara, que mal morrendo no braço, que não mexe a boca, né? Tá só lendo o mensagem dele lá, então outro personagem legal que eu dei sorte. Eu dou sorte, uma sorte engraçada, só tem um personagem bom nos animes. Então teve Obrigado. Kakashi. Aí no Blink também teve o Amarai Bang. Vamos botar aí One Piece, vocês gostam? Não? Esse é o One Piece, é só pra gente lembrar quem foi o cara. Quem foi o cara? Ninguém sabe. Eu tenho ideia de com quem está falando. Eu sou o futuro governador da Grande Linha, o futuro conquistador do One Piece, e graças à fruta do diabo que comi, o único capitão pirata aqui no seu braço para tocar em qualquer um. Eu vou proteger minha cidade, matar o seu. Eu esperei no chat para você, o Burger. Tem uma risada muito chata também, assim, difícil, né? Enfim, a gente faz umas 2, 3 horas e vai encaixando, eu não tenho personagem, vocês nem percebem. Vai enganando, vocês vai rolando. Então teve o One Piece, aí tiveram outros amigos aí que eu vou lembrar, ó. Hunter vs Hunter, mais Dragon Ball. Isso para falar só de anime, né? Full Metal também, que jogou uma coisa, Guerreiras Mágicas, então de águia. Hunter vs Hunter, e no Iago eu vi também que não legal. Bom, realmente
Enfim, tiveram vários que eu não vou lembrar. O castelo animado, vocês viram o longo da idade? Fazia lá um pouquinho, lá o salto. Enfim, alguém quer vamos conversando assim, de repente alguém tem alguma pergunta legal para falar sobre o que eu acabei de falar de anime, alguma coisa nova, ninguém tem uma pergunta, lógico, ninguém está prestando atenção no que eu falar aqui, então, beleza. Eu posso ir na frente. Ó, beleza. E aí se a pergunta for boa, você já pega o cara e é um pessoa. Quem quer fazer pergunta, aqui do lado do palco, de forma legal. Vai lá, chega lá no microfone. Bom, enquanto você foi enrolando. Mais algum anime? Algum que vocês gostam aí que eu tenho que falar, por exemplo? Quem? Quem? Isso é legal aqui. Então vai, vamos lá. Qual foi o personagem mais difícil que você já dublou? Caramba. Ó, essa pergunta, mentira, eu posso responder porque não tem resposta. Eu posso responder. É difícil a gente escolher um para dizer esse é o mais legal, esse é o mais difícil, esse foi o mais divertido. É muita coisa, gente. O dublador trabalha bastante o dia inteiro, faz 4, 5 produções, 6 produções, mesmo dia, amanhã de novo, imagine 20 anos fazendo isso. Então, assim, é muito trabalho, não dá para eleger. Eu não posso dizer que o Shiryu foi o mais legal, o mais difícil. Ele foi o mais importante, digamos assim, até por causa de vocês, ele foi o mais importante. Mas assim, não dá para eleger um. Então, assim, não tem o mais difícil. O mais difícil para mim, eu sempre falo isso, é aquele personagem que eu bato o olho na tela e acho, penso, né? Não falo nada, porque senão o diretor vai brigar comigo, mas eu penso assim, caramba, fui mal escalado, não tem nada a ver comigo esse personagem. Mas não tem jeito, o profissional tem que fazer, né? Porque imagina se o médico olhar para o paciente e falar assim, não, é feio, não quero só saber, eu tiro a coisa da memória bonita. Não existe isso, né? Então, a gente tem que falar sobre o meu trabalho, tem que fazer. Então, para mim, o personagem mais difícil, respondendo a pergunta, é aquele com que eu já começo a brigar com ele antes de começar a brigar, já acho que fui mal instalado. E aí eu me esforço, tal, para fazer, né? Mas sempre saio do estúdio achando que estou uma porcaria e que devia ser eu, enfim. Esse é o mais difícil. É ruim para o dublador. Eu tenho um pedido e uma nova pergunta. Diga. Um dos pedidos é para você falar o famoso Cólera do Dragão aí pra galera. E a pergunta é se teve um momento de Cavaleiro do Zodíaco com uma saga para você se envolver mais com a história. Eu acho que quando ele segura os olhos é uma coisa bem, né? Ainda mais eu que me sensibilizo muito fácil, eu choro à toa, né? Choro de alegria, choro de tristeza, quer me ver chorar, você bota na da TV e mostra uma cena mais fofinha, chora em novela, qualquer coisa. Você imagina uma cena dessa, né? Então assim, acho que a cena mais marcante foi essa, né? Que segura os olhos por amizade, para falar os amigos. E esse outro negócio que você falou aí, eu não sei se eu vou lembrar, não, porque às vezes eu não faço isso. Hora do Dragão! Olha, é uma pena muito grande, porque a Alamo era a melhor empresa de São Paulo, um estúdio que tratava a gente muito bem, constante trabalho, enfim, era correta, tinha boas produções, foi uma pena muito grande. Eu acho que eu posso até falar em nome de todos os dubladores de São Paulo, todo mundo lamentou muito o final da aula. E, enfim, outras porcarias sem nada que podiam acabar, não acabam, né? E a aula que era assim, supra-sumo, todo mundo gostava de trabalhar lá, infelizmente, até por isso, né? Por ser correta, pagar um dia, pagar o imposto, pagar o funcionário, não aguentou a queda do mercado e parou. Enfim, é um assunto que interessante para vocês, mas assim, que lamenta muito no final da aula. A aula tem uma. Vocês lembram quando surgiu aquele canal Animax, né? Só para vocês terem uma ideia, já temos 8 estúdios funcionando a todo vapor, só com produções desse canal Animax. Eu dirigia lá nessa época, eu dirigi Initial D, NASA,
Sim, Hunter versus Hunter. Foi essa época que um monte de amigos. Eu saía de um, entrava no outro. Aqui você dublava o principal, aí você entrava no estúdio fazendo uma compra, aí você no outro e a nossa, era assim, 12 horas por dia. Ele começou esse canal de marketing lá na área. Enfim, algo também na época que eu comecei, né, que era um especial, que aquele que eu falei para vocês, no Sofá, tudo, era tudo na aula, que era tudo. Então, a galera quer saber aqui da dublagem do Cavaleiro do Zodíaco Ômega. Ômega, eu vou dar minha opinião sobre Ômega. Eu acho Ômega uma bosta. Desculpa, a palavra. É que assim, caramba, o cara já era cego, agora ele é cego, tudo, mundo, aleijado, não faz nada, não tem nenhum, não presta, Ômega presta, você não tem nenhum, não gostou não vou gostar do Ômega, até o estilo abrir a boca, você abrir a boca, Maria não ficar boa, entendeu? Agora, eu tenho certeza que ela está sendo muito bem feita para os meus colegas, o Léo Pagode que dirige lá, eu acho que ele está sendo muito bem feito. Mas eu não assisti, não sei de nada, e só sei que meu filho está lá, né? Enfim, sei muito pouco sobre Ômega, não vi nada do lado, não vi nem sei do lado, nem não posso dar a minha opinião. Então acho que é uma porcaria porque não tem opiniões. Você falou que você se envolve muito, isso é muito sentimental. Quero saber o que você sentiu no episódio que o Shiryu morre, entre aspas, depois da luta com o Shura. Cara, é que assim, a gente já sabe que aquilo ali não era o final, né? Eu já sabia que não era o final. Então, assim, já fui preparado, né? Mas tem que haver esse envolvimento com o personagem, né? Quanto mais envolvido a gente está com o personagem, melhor sai o trabalho. Eu tenho certeza que, assim, a segunda vez que a gente dublou o CDZ, embora as vozes, de repente, já estavam um pouco mais cansadas, o Wesley, que era mais novo, já estava conseguindo, talvez um pouco mais forte e tal, eu digo que era o mesmo, não sei, mas de qualquer forma o negócio tinha 10 anos a mais e tal. A dificuldade era outra. A gente já foi para dublar a CDZ a segunda vez, sabendo o que era a CDZ. A primeira vez a gente não sabia, era só mais um trabalho. Na segunda vez a gente sabia o que representava aquilo. Então a gente já ia pisando em ovos, ia com uma responsabilidade bem maior, o envolvimento é maior. Então eu acho que pelo menos assim, o esforço da dedicação dos dubladores foi maior na segunda vez. Você falou de conversa mais cedo, agora a gente quer saber quem você dublava. Então vamos ver, eu não lembro, deve ter alguma conta, alguma coisa que eu tenha feito lá. Não, sei não, não é fácil, não lembro. Eu não posso. Eu só assustei vocês dois há 3 anos. Era para eu ficar de olho, para que vocês não morressem. Então por que você matou a gente? Aí João me pediu para que eu ajudasse vocês a ficarem mais fortes. Uma pontinha qualquer, eu não sei nem por que colocaram isso aí na minha lista, porque eu não lembro de ter feito nada muito grande numa série. É como eu falei para vocês, às vezes a gente presta uma série aqui e faz pontinhas ali, e faz uma pontinha depois, enfim, caramba, bom, eu tô na praia, assim, eu na praia, assim, fala, não é assim? Não, como assim? Eu estou na breia, mas eu estou... Ah, bom. Tem gente que quer saber como faz para começar a carreira de dublador, o que precisa estudar, se tem curso, como é que funciona? É assim, ó, para ser dublador, para ser ator profissional. Então a primeira coisa é se tornar ator profissional. Tem que conseguir o seu objetivo profissional. A partir do momento que você é um profissional, é um ator, aí você vai fazer dublagem. Você pode aprender a dublagem, como eu aprendi, olhando como é que faz, tentando, ensaiando, treinando. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficando. É que nem andar de bicicleta, né? Por exemplo, um tombo, tal, mas aí você aprende. É isso que precisa para ser dublador. Hoje em dia, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, tudo, né? Existem cursos de dublagem. Esses cursos, eles não são obrigatórios. O ator não tem que fazer isso tudo.
Mas esses cursos ajudam a acelerar o processo, porque eles dão a chance aos interessados, aos alunos, de treinarem o básico. Então eles acabam acelerando um pouco o processo. Mas aí você paga, não paga bem por isso, né? Mas não são obrigatórios.